tarde, sejam todos bem-vindos à Jornada do Autismo, do CIESP. Quero agradecer a todos os organizadores por esse evento maravilhoso. Hoje nós estamos no segundo dia. Quero agradecer em especial a doutora Ângela Matilde e a todos que estão aqui nos acompanhando através do link e depois no YouTube. A oficina de hoje é sobre lei e inclusão, a contribuição na área da educação e na área social. Meu nome é Tânia Carvalho, eu sou advogada, graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais desde 2000. Atuo na área do direito de família e na área educacional, sou pós-graduanda em inclusão escolar. E já fui professora na rede privada, no Colégio Santa Doroteia e também na Prefeitura de Belo Horizonte. Estou aqui como moderadora da oficina e estarei ao lado dos defensores públicos do Estado de Minas Gerais, Dr. Luiz Renato Aires Pinheiro, que é coordenador adjunto da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, ANAPED, e também especialista em Direito Penal, especialista em transtorno do espectro autista, pelo Instituto de Miami e do Centro Celso Lisboa. Estou também ao lado do Dr. Estevão Carvalho, que também é defensor público do Estado de Minas Gerais e coordenador da Defensoria do Idoso e das Pessoas com Deficiência, e ao lado da doutora Fernanda Milagres, também é defensora pública do Estado de Minas Gerais, da Defensoria do Idoso e das Pessoas com Deficiência, e também participa da comissão da Associação Nacional das Pessoas com Deficiência, ao lado do Dr. Luiz Renato, e eles vão aqui trazer para vocês uma discussão a respeito da questão das leis de inclusão. Nós sabemos que a inclusão, ela se dá através da educação, né, que a educação é a porta de entrada para uma verdadeira inclusão. E agora eu vou passar a palavra para a doutora Fernanda, que vai começar a fazer a dissertação ao lado dos doutores. E, por favor, podem mandar perguntas através do chat, que eles irão responder ao longo da palestra. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite para estar aqui hoje, nessa tarde com vocês, trocando ideias, aprendendo com vocês também. Eu preparei um PowerPoint, será que tem como colocá-lo? Para fazer a minha apresentação? O PowerPoint, doutora Fernanda, a senhora vai aí onde que aparece assim, bem aí está escrito assim, apresentar agora. Apresentar agora, A senhora clica aí ao lado, tem os 3 pontinhos, apresentar agora, a senhora clica, porque aí a senhora vai poder colocar a tela aí do PowerPoint. Aí, quando a senhora clicar em apresentar agora, vai aparecer uma janela. Aí, a senhora clica na janela onde está o seu PowerPoint aberto. Tá, só vou tentar aqui. Apresentar agora. Aí, aparece aqui as opções, a tela inteira, uma janela e uma guia. É isso? Isso, aí você vai escolher uma janela, que vai ser a janela onde que está o PowerPoint, vai aparecer aí a janelinha com o seu PowerPoint está aberto, olha aí. Não. Clica em apresentar agora, aí vai aparecer uma janela. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ver se dá certo, só um minutinho. Quando a senhora clica em uma janela, aparece o que está aberto aí, no seu computador, olha. Sim, peraí. Vamos ver se agora vai funcionar. Oi. Tudo. Vocês estão conseguindo ver agora ou não? Agora sim.
Abriu, ótimo. Isso, abriu. Tá. Beleza. Só que eu não estou conseguindo ver aqui. Então, eu vou tentar ir passando, porque eu não estou conseguindo ver o PowerPoint, sabe? Deixa eu tentar. Eu não vou conseguir ver vocês, mas enfim, vamos tentar dessa forma. E aí vocês me falam se está passando a apresentação, tá? Ok. Bom, eu preparei aqui hoje 3 temas dentro dessa questão do transtorno do espectro do autismo, especificamente nessa área escolar, né? Na primeira parte, eu vou falar sobre os elementos caracterizadores da deficiência. Na segunda parte, eu vou falar sobre acessibilidade e as adaptações escolares. E numa terceira parte, eu vou falar sobre os aspectos práticos, principalmente focada nessa questão do ensino à distância, né? Nessas aulas remotas aí que todos nós estamos enfrentando. Deu para passar o PowerPoint? Vocês estão conseguindo ver? Sim. Ótimo. Tranquilo. Eu sei que muitos de vocês, né, devem estar se perguntando, né? É muito óbvio hoje que o autismo é considerado uma deficiência, mas não foi sempre assim, né? Foi necessária uma lei de 2012 que classificou o autismo como uma deficiência. E em seguida vieram outras leis aprimorando essa noção. E mesmo assim, eu quis trazer para vocês o conceito que a Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, trouxe a respeito de deficiência. Por quê? Né? Primeiro que considerar uma situação da pessoa, né? Uma condição da pessoa como deficiência, gera uma série de consequências na vida jurídica dessa pessoa, né? Gera uma série de direitos, de benefícios, que ela pode usufruir na condição de pessoa com deficiência. E, em segundo lugar, mesmo, né, todos nós, isso sendo muito claro para a gente que o autismo é considerado uma deficiência, hoje, eu quis trazer o conceito de deficiência porque ele nos faz refletir sobre a nossa postura enquanto sociedade, a postura da comunidade escolar, a postura da família e dos próprios alunos, né? Principalmente daquele aluno que tem o transtorno do espectro do autismo. Então, a lei, ela estabeleceu elementos que indicam que uma pessoa tem deficiência, né? E aí eu grifei aí alguns pontos, né? Impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. E aí, eu destaquei esses 3 elementos que são caracterizadores da deficiência: o impedimento de longo prazo, a interação com as barreiras e a participação plena e efetiva na sociedade. Eu destaquei esses 3 pontos porque é muito importante para a gente refletir que, até há pouco tempo atrás, a deficiência era analisada apenas sob o ponto de vista individual daquela pessoa, né? Qual que era a condição que aquela pessoa tinha, que ela era vista na sociedade como uma pessoa com deficiência. Hoje não mais. E aí eu vejo a importância de se falar a respeito desses elementos caracterizadores da deficiência, porque hoje a gente leva em conta muito mais o entorno do que a própria pessoa. A gente leva em conta o que o entorno dessa pessoa está contribuindo para que essa pessoa realmente seja considerada com deficiência, né? Porque existem as barreiras, que são as barreiras externas, e aí a gente pode pensar aí na comunidade escolar, né? O que pode surgir de barreira aí na vida desse aluno com autismo. E aí eu coloquei aí, né? Deficiência não como uma condição do indivíduo em si, mas derivada de sua relação com a sociedade e as barreiras. E aí, pensando nessas barreiras, a gente logo pensa em acessibilidade.
A Lei Brasileira de Inclusão, ela também traz para a gente o conceito de acessibilidade, que basicamente é a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia pela pessoa com deficiência dos espaços mobiliários, equipamentos, informação, comunicação, enfim. A acessibilidade diz muito respeito à segurança e à autonomia da pessoa com deficiência. E hoje, né, a acessibilidade, ela tem várias vertentes, vamos dizer assim. Né? Logo, quando a gente pensa em acessibilidade, geralmente a gente pensa logo na acessibilidade física, né? Que é aquela rampa, aquela barra, né? Que é colocada assim nos banheiros, corrimões, enfim. O banheiro adaptado. Mas existem várias vertentes de acessibilidade, e algumas delas eu quis destacar em relação ao ambiente escolar. Né? Então, pensando inicialmente na acessibilidade física, é realmente essa adaptação do espaço, né? E a gente já pensar também num desenho universal, que é aquele espaço que ele é construído para ter acessibilidade para todos, não pensando apenas na pessoa que tem uma deficiência, né? Mas sim em pessoas que, por exemplo, podem estar com mobilidade reduzida momentaneamente, né, que não caracteriza uma deficiência, mas gera uma dificuldade de locomoção. Aí eu coloquei também a acessibilidade atitudinal, em relação à postura das pessoas, o trato, ao conhecimento daquela deficiência, né? E aí eu quis destacar essas campanhas, né, que até as escolas às vezes fazem, campanha anti-bullying, né? E principalmente essa questão da educação dos alunos e das famílias em relação à questão da deficiência. A acessibilidade metodológica, né, que são aqueles métodos e estratégias pedagógicos adaptados às necessidades do aluno com deficiência, e a acessibilidade instrumental e tecnológica, né, as ferramentas e instrumentos que facilitam o aprendizado. Agora, nesse momento eu não sei como que está em São Paulo hoje, mas aqui em Belo Horizonte ainda estamos com as aulas integralmente remotas, né? São as aulas online, e essa acessibilidade tecnológica, ela assume uma relevância ainda maior nesse momento, né? Aí, em seguida, eu coloquei alguns direitos, né, das pessoas com deficiência no âmbito escolar. O primeiro é o direito ao acesso, né, a obrigatoriedade de matrícula, né, do aluno com deficiência e também, obviamente, com transtorno do espectro do autismo, sob pena de responsabilidade civil e criminal, caso essa matrícula seja negada. A questão da permanência no ambiente escolar. Aí a gente pensa na questão da terminalidade específica, que é prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e em termos gerais, ela diz respeito à flexibilização do tempo de conclusão dos estudos do aluno com necessidades educacionais especiais. Então, ele pode ser ou adiantado ou ter um tempo maior para a conclusão dos estudos. A participação, que pensando que a inclusão escolar é uma construção coletiva, né? Escola, família, o aluno com deficiência e a comunidade escolar, e a aprendizagem. Aí entram as adaptações razoáveis. As adaptações escolares, como, por exemplo, profissional de apoio escolar, o atendimento educacional especializado, o plano de educação individual também, que são alguns dos direitos que estão previstos tanto na Lei Brasileira de Inclusão, quanto alguns deles também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Aí já entrando na questão das adaptações razoáveis, a Lei Brasileira de Inclusão também explica o que são as adaptações razoáveis. São as adaptações, modificações e ajustes que não acarretem ônus desproporcional e indevido, e que assegurem ao aluno, por exemplo, né, com autismo,
condições de participação e aprendizagem e igualdade com os demais alunos. Lembrando que, pela lei, negar essas adaptações pode constituir discriminação. Discriminação por motivo de deficiência, a lei estabelece isso, o que pode acarretar responsabilidade civil e criminal. E aí, eu listei aqui alguns exemplos de adaptações, né? São os ajustes no currículo, por exemplo, fixação de metas e objetivos individuais, as atividades adaptadas, diferenciadas, né? Atividades com base no interesse específico, né, do aluno com autismo. O sistema de avaliação diferenciado é a prova oral, é uma prova com uma maior quantidade de tempo para ser feita, de repente uma prova com conteúdo menor, né? A educação física adaptada, dentre outras adaptações que a gente pode pensar. Bom, aí, depois de expor essas questões, assim, que são mais teóricas, né? Eu queria conversar com vocês um pouquinho mais no sentido de refletirmos juntos mesmo, né? Que a gente está num momento que é excepcional, né? De pandemia, de aulas em regime remoto, e tanto como mãe de uma criança com autismo, como quanto profissional, eu me deparei com algumas situações que me fizeram refletir bastante a respeito da inclusão escolar. E a primeira delas, que eu descobri, é que a inclusão escolar ela não vai acontecer se não for feita em conjunto. Pode a família ter lá suas questões e tentar, de todas as formas, realmente auxiliar aquele aluno, né, aquele filho com deficiência, com autismo. Pode a escola disponibilizar tudo que for necessário para esse aprendizado, mas se isso não for feito em conjunto, realmente fica muito difícil de acontecer a inclusão, né? Eu tenho observado isso como mãe, porque eu em trabalho remoto, vejo a luta diária, tanto minha, de conseguir lidar com filho estudando e eu, ao mesmo tempo, trabalhando, quanto das professoras também, né? Porque eu vejo que são mulheres que estão ali batalhando para ensinar alguma coisa para o meu filho, para outros alunos que têm também necessidades educacionais especiais e que também têm os filhos delas, as casas, enfim, né? Realmente é uma situação bastante complicada. E aí eu fiquei pensando, tanto como mãe, quanto de conversas que eu tive com outras mães, como casos que eu recebi lá na Defensoria também, a respeito de alguns problemas que surgiram aí, porque, na verdade, nessa questão da inclusão, que ainda é bem recente, nós estamos tendo que nos reinventar, né? Então, várias questões estão surgindo, e especialmente nessas situações de exceção, como essa que a gente está vivendo, a história nos mostra isso, né? São um terreno fértil para que alguns direitos sejam relativizados, né? E a gente, tanto como mãe, como pessoa com autismo, como escola, como professora, a gente não tem que pensar numa forma em conjunto de que isso não aconteça, que esses direitos não sejam relativizados, né? E aí, pensando a respeito do direito ao profissional de apoio escolar e ao atendimento educacional especializado, eu me deparei com algumas situações, como, por exemplo, né, essa questão de possibilidade de cobrar qualquer tipo de taxa extra do aluno, né, da família do aluno com deficiência, seja por qualquer motivo, ou mesmo de exigir que as famílias contratem professores para acompanhar as aulas online juntamente com o aluno. Porque surgiu essa questão, assim, né, de realmente a escola solicitar que a família contratasse um professor para acompanhar o aluno durante as aulas online. Isso, né, não é possível, né, fazer isso como uma exigência, como sugestão, né, tranquilo, mas, por outro lado, a gente sabe também, né, assim,
como mãe e como profissional, ouvindo outras famílias, a gente percebe que um aluno com autismo, pelo menos a maioria deles, realmente eles não têm condições de ficar o tempo todo sentadinho ali na frente do computador, prestando atenção. Precisa de ter uma intervenção, né? Então, a sugestão que eu pensei nessas situações, e nessa situação específica, nesse caso específico, funcionou, é a escola criar, fora do horário de aula, uma monitoria online também, individual com esse aluno, e com o apoio da família, né? Se algum familiar fica ali perto para intermediar, ou, né, contrata alguém para fazer isso. Foi uma solução que teve sucesso, em alguns casos em que eu acompanhei. Outra questão que a gente pensa é a qualificação dos professores diante dessa nova situação, né? De realmente ter que lidar com a questão da tecnologia, além de ter que lidar com uma turma ali inteira, né? Principalmente quando são alunos do fundamental, né? Uma turma inteira de crianças, o conteúdo e ainda os entraves, que são, na verdade, né, facilitadores, mas que, num primeiro momento, até a gente aprender, realmente se torna um entrave, essa questão mesmo da qualificação e um amparo institucional, a criação e a estruturação de programas contínuos mesmo, de qualificação, especialmente aquela voltada para o ensino do aluno com autismo, seja em aulas presenciais ou em aulas em atendimento remoto, porque nesse momento isso ainda se torna mais necessário, né? Em relação à questão também dos materiais escolares adaptados, né? A gente sabe, bom, pelo menos na experiência que a gente tem aqui em Belo Horizonte, a gente observa que, eventualmente, a rede pública disponibiliza um material adaptado, seja para o aluno com autismo ou com algum outro tipo de deficiência. Mas na rede particular, isso não existe uma uniformidade de tratamento em relação a essa questão. Então, o que eu observo na maioria dos casos é que o material ele é adaptado pelo professor mesmo, né? Ou pelo professor do AEE, né? Ou pelo profissional de apoio, né? O monitor que fica ali com o aluno. E aí, nesse contexto de aulas online, a minha sugestão, e que em alguns casos também funcionou bastante, é que esse material, essas adaptações sejam disponibilizadas com antecedência, né? Para que quem for acompanhar o aluno ali nas aulas online tenha condição de se organizar também. E, por fim, eu ressaltei a questão do sistema de avaliação diferenciado, porque, principalmente nesse momento, o aluno com autismo ele já tem esse direito, né, de uma avaliação diferenciada, mas principalmente durante esse atendimento de aulas online, é interessante que esse sistema de avaliação, né, seja feito através de trabalhos, participação, né, enfim, existem aí, né, 1000 maneiras de se fazer isso, sempre pensando mesmo na garantia desses direitos que são do aluno com deficiência em geral, mas em especial, né, o que a gente está conversando aqui hoje, dos alunos com autismo. E assim, só para frisar, gente, que são apenas reflexões que eu tenho feito durante esse período mesmo de pandemia, né, do que a gente recebe lá na Defensoria também, de questionamentos. A gente atende famílias cujos alunos, na maioria, são de escolas públicas mesmo, eventualmente algum aluno de escola particular, mas as questões trazidas, né, elas nos revelam que, na verdade, estamos no caminho de construção da inclusão escolar, né, e aí, de repente, a gente se depara com essa mudança, né, que são as aulas online, que trazem ainda novos desafios, né, e aí é necessário que a gente repense, né, repense em conjunto, né, família,
escola, os profissionais que acompanham esses alunos, né, fonoaudiólogo, psicopedagogo, pedagogo, pensar na forma que isso vai ser feito, porque a lei, assim, ela é genérica, ela traz de forma muito genérica os direitos, né? E a maneira como isso vai ser feito na prática realmente vai variar de acordo com a necessidade daquele aluno. Esse PowerPoint aqui, gente, eu queria apresentar para vocês a respeito do livro. Ah, não, tá até aqui. Eu achei que era um PowerPoint que eu não tinha colocado. Estou deixando aí para vocês o meu e-mail, né? Caso a gente não consiga conversar hoje, alguém fique com alguma questão, que queira trocar uma ideia, que queira fazer algum apontamento, pode ficar à vontade para me mandar por e-mail, tá? Que eu vou estar à disposição naquilo que eu puder realmente colaborar. Coloquei aí para vocês, meus colegas vão falar também a respeito desse livro, que está para ser lançado. É um livro cuja organização minha, do Dr. Estevão e do Dr. Renato. É um livro que é composto de vários capítulos, de vários artigos, de profissionais, em sua maioria da área do direito, tem alguns que não são da área do direito, mas cujo o tratamento da matéria é feito todo um pouco mais voltado para essa questão da educação da pessoa com deficiência no direito brasileiro. São todos profissionais assim, muito comprometidos, muito que gostam do tema, que estudam, e é uma obra que a gente realmente espera colaborar para essas discussões, né? Essa construção que é coletiva da inclusão escolar. Bom, gente, eu espero que eu tenha sido clara na exposição. Eu fiquei aqui um pouco perdidinha, porque eu não conseguia ver vocês durante o momento que eu estava apresentando o PowerPoint. Mas espero que isso não tenha prejudicado a minha apresentação. Obrigada. Obrigada, doutora Fernanda. Foi muito bacana, importante, tudo aquilo que a senhora pontuou. Então, vou deixar agora o doutor Estevão e o doutor Luiz Renato fazerem as considerações a respeito do assunto. Tá, posso começar, Renato? Então, combinado. Gente, boa tarde a todos. Meu nome é Estevão, eu sou defensor público aqui em Minas Gerais também, sou colega da Fernanda na Defensoria do Idoso e da Pessoa com Deficiência. Queria agradecer o convite. Acho que é realmente providencial que esse evento, né, esteja sendo realizado pelo Sindicato de Escolas de São Paulo, porque o que a gente vai tratar, o que a gente está tratando aqui, que são os direitos da pessoa com autismo no âmbito da educação, diz respeito diretamente, né, a professores, a famílias de pessoas com deficiência, a direção de escolas, etc. Então, é um tema que vem ganhando relevância cada vez mais, e é importante que os envolvidos tenham realmente conhecimento, né, dos direitos dessas pessoas no âmbito da educação, para que todos tentem, da melhor forma possível, promover, de fato, a inclusão escolar da pessoa com autismo, né? Foi excelente a fala da Fernanda, assim, né, contextualizou completamente a questão, falou bem sobre o ponto teórico, né, da questão, e na prática também sobre a questão das aulas online, que é uma realidade que a gente está vivendo agora. Eu vou tentar falar um pouco aqui sobre os principais temas nessa área da educação da pessoa com deficiência que chegam para a gente na Defensoria Pública. Então, assim, eu costumo falar, para começar minha fala aqui, que talvez a questão mais recorrente dentre as questões da pessoa com deficiência que chegam à Defensoria, sem dúvida, tem relação com o direito à educação. É o que a gente mais enfrenta na Defensoria no dia a dia, né? Então, para começar, assim, reiterando o que a Fernanda falou, a gente vive há alguns anos uma mudança de paradigma com relação ao conceito da pessoa com deficiência, né?
O conceito da pessoa com deficiência, durante muito tempo, ele era o chamado conceito médico de deficiência. Ou seja, a pessoa com deficiência ela era vista individualmente, baseado na questão médica que ela apresentava. Ou seja, entendia-se que a solução, e eu vou colocar isso bem entre aspas, a solução para a pessoa com deficiência seria a superação da sua deficiência, através de tratamentos, através de uma eventual cura, etc. E que, assim, a pessoa com deficiência se integraria à sociedade, né? Ela se incluiria na sociedade. Então, em última análise, a responsabilidade por se incluir na sociedade era da pessoa com deficiência, era dela. E, da década de 60, da década de 70 para cá, esse modelo médico foi sendo superado, né? E o modelo que a gente tem atualmente, que é o chamado biopsicossocial, mas o mais importante da gente tratar aqui é dessa parte social desse conceito, inverteu completamente essa ideia. Então, hoje em dia, a responsabilidade pela inclusão da pessoa com deficiência é da família, da sociedade, do poder público, etc. Então, só para exemplificar muito o que eu estou querendo dizer, só para vocês entenderem o tanto que essa mudança de paradigma ela é importante, se na época do modelo médico, por exemplo, uma pessoa com deficiência tentasse acessar determinado ambiente público e não conseguisse, porque aquele ambiente não era acessível, ela, baseado nesse modelo médico, ela não poderia fazer nada. Porque a responsabilidade, não havia responsabilidade do poder público de tornar aquele ambiente acessível. Ela, pessoa com deficiência, teria que dar um jeito por ela de acessar aquele ambiente. Hoje em dia, com o modelo social, se determinada pessoa com deficiência não consegue ser incluída em qualquer âmbito social, a responsabilidade é social, ela é da sociedade. Então, por que isso é importante da gente falar aqui? Porque isso se aplica diretamente à questão educacional. A pessoa com deficiência, hoje em dia, a inclusão dessa pessoa é responsabilidade de todos os envolvidos com a educação. Escola, professores, familiares, equipe multidisciplinar, etc. Então, esse é o ponto de partida para a gente discutir todas as outras questões. É esse modelo social, que é o que é vigente atualmente. Então, uma outra questão importante que a Fernanda falou é que, a gente tratando agora da questão do autismo, né, da pessoa com autismo. Houve muita discussão se a pessoa com autismo deveria ou não ser considerada pessoa com deficiência. A gente sabe que o autismo ele está dentro de um espectro, né? Então a gente tem vários graus de autismo, né? Mais severos, menos severos, etc. Então, durante muito tempo houve essa discussão se a pessoa com autismo deveria ou não ser considerada pessoa com deficiência. E essa discussão foi encerrada com a chamada Lei Berenice Piana, que é uma lei de 2012 que a Fernanda até já mencionou. É a Lei 12.764 de 2012. Então, o artigo 1º, parágrafo 2º dessa lei, ela estabeleceu de vez que, para fins legais, ou seja, para fins de usufruto de direitos, a pessoa com autismo tem os mesmos direitos da pessoa com deficiência. Então, todo e qualquer direito que a pessoa com deficiência tenha, esse direito é extensivo, é estendido à pessoa com autismo. Não pode haver nenhum tipo de diferenciação, nenhum tipo. Então, toda disciplina legal, todas as leis que tratam de direitos da pessoa com deficiência, esses direitos também dizem respeito à pessoa com autismo. Então, não há hoje em dia nenhuma discussão a esse respeito, tá? Eu até estava contando aqui, só para exemplificar isso também, um caso que apareceu para a Defensoria, acho que como todo mundo sabe, né, muita gente sabe, a pessoa com deficiência tem direito à isenção tributária na compra de carro. Né? E eu ingressei com uma ação para uma pessoa com autismo aqui em Minas, que tentou essa isenção e não conseguiu essa isenção. E aí, a justificativa do Estado para negar essa isenção para essa pessoa foi que, na regulamentação dessa isenção aqui em Minas,
para a pessoa com autismo, só para a pessoa com autismo, o autismo teria que impedir a pessoa de dirigir. Ou seja, se a pessoa tem a carteira de motorista, ela não teria direito à isenção. Mas isso só no caso do autismo. Isso não estava na questão das outras deficiências. Então, baseado na Lei Berenice Piana, que é essa que eu acabei de falar, essa exigência é ilegal. Que a gente está tratando diferentemente a pessoa com autismo da pessoa com deficiência. Isso não pode acontecer em nenhuma circunstância. Tá? Então, mais uma questão que volta e meia aparece para a gente, eu acho que essa diz respeito diretamente ao tema dessa palestra, dessa conversa nossa aqui, é a questão de negativa de matrícula nas escolas, né, da pessoa com deficiência, da pessoa com autismo, seja lá o que for. Isso, infelizmente, se depara com isso na defensoria. E aí eu vou contar a realidade aqui de Minas, eu não sei como é em São Paulo, os outros lugares, né, do Brasil, das pessoas que estão acompanhando a gente, mas aqui em Minas a questão estava tão grave, essa questão de negativa de matrícula, que a Assembleia Legislativa aqui de Minas convocou uma audiência pública para discutir o assunto. E a gente da Defensoria foi chamada, o Ministério Público foi chamado, e a direção dos principais colégios aqui de Minas, a direção foi chamada para essa audiência pública. Então, vários diretores de escolas daqui de Minas Gerais foram chamados a essa audiência pública na Assembleia, porque estava recorrente essa denúncia de negativa de matrícula para os alunos com deficiência. Então, isso redundou aqui em Belo Horizonte numa recomendação feita por nós da Defensoria Pública, junto com o Ministério Público aqui de Minas Gerais, e a gente se reuniu na sede do Sindicato das Escolas Particulares aqui de Minas, na presença também da maioria dos diretores das maiores escolas de Minas, para entregar esse documento para essas escolas, para que eles se comprometessem a não negar matrícula para os alunos com deficiência. Então, como a Fernanda falou, a negativa de matrícula da pessoa com deficiência, ela é punida não só no âmbito civil, mas também no âmbito criminal, ou seja, essa conduta de negar matrícula a uma pessoa com deficiência, ela é tipificada como crime na legislação brasileira. A lei é a Lei 7853 de 89, artigo 8º, e a pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, é uma questão seríssima isso aqui. Não pode haver esse tipo de negativa. A única justificativa plausível para a negativa de matrícula da pessoa com deficiência é a inexistência absoluta de vagas na escola. Então, se não houver vaga para nenhum aluno, aí, obviamente, a escola pode não receber o aluno com deficiência. Mas, fora isso, nenhum outro tipo de justificativa pode ser utilizado para negativa de matrícula de aluno com deficiência. E aí, eu queria falar de uma outra questão aqui também, que eu acho que é importante a gente falar, que é a questão dos testes que são feitos para os alunos para ingressar nas escolas. Né? Então, isso, eu não estou acusando ninguém, eu não sei da realidade de ninguém, mas isso é, infelizmente, utilizado muitas vezes como subterfúgio das escolas para não receberem os alunos com deficiência. Então, se a gente está diante, por exemplo, de um aluno com deficiência intelectual e você o submete a fazer uma avaliação que, obviamente, em razão do quadro dele, ele não vai ser capaz de fazer, você está, em última análise, negando matrícula para esse aluno. Então, nada disso é autorizado atualmente pela lei brasileira. Então, isso tem que ficar muito claro para pais de alunos, para diretores de escola, para professores, para que a gente tente superar essa realidade que, infelizmente, ainda existe muito e a gente se depara muito com ela ainda. Uma outra questão importante também, que está na Lei Brasileira de Inclusão, né, artigo 28, parágrafo 1º, que também é uma questão que a gente tem que levantar muito e repetir muito, que é a proibição de cobrança de taxa extra, de qualquer tipo de taxa extra, das famílias de alunos com deficiência. Então, eu também já me deparei com situações dessas na Defensoria, até antes da lei, porque antes da Lei Brasileira de Inclusão não havia uma previsão expressa a esse respeito na lei, né? Então, infelizmente, essa cobrança de taxa, essa proibição dessa cobrança de taxa,
ela teve que ser prevista em lei, porque também era utilizado como subterfúgio para negativa de matrícula. Então, por exemplo, o caso que chegou à minha defensoria era de um pai que tinha 2 filhos com deficiência, e os filhos estudavam numa escola particular, e quando o pai foi rematricular, renovar a matrícula, a escola falou, não, a gente rematricula o seu filho, né? Os seus filhos, eles são muito bem-vindos, etc., mas a gente entende que os 2 precisam de professores de apoio. Então, a gente precisa contratar um professor de apoio para cada um deles. E aí, eu vou só dizer aqui por alto, assim, mas a mensalidade era R$500 e a escola queria cobrar R$1.000 para cada um dos professores de apoio como taxa para o pai pagar. Então, em última análise, o que a escola estava fazendo era tornar proibitivo a rematrícula desses alunos na escola. Ela estava se utilizando dessa taxa para que o pai desistisse de rematricular os filhos nessa escola. Então, a gente ingressou com uma ação judicial na época, na Vara da Infância e Juventude aqui de Belo Horizonte, e o juiz concedeu a liminar e determinou que a escola não cobrasse nenhuma taxa extra desses alunos. Isso mesmo antes, como eu disse, da Lei Brasileira de Inclusão. Com o advento da Lei Brasileira de Inclusão, essa cobrança de taxa, hoje em dia, ela é absolutamente legal. Essa questão, inclusive, foi submetida ao STF, né, que já decidiu a respeito, já declarou que esse dispositivo da lei é constitucional. Então, hoje em dia, é proibida a cobrança de qualquer taxa extra de aluno com deficiência, né, no âmbito da educação. Mais um tema aqui que eu vou tratar, que a Fernanda também tratou, é da questão da acessibilidade do aluno com deficiência. E eu quero tratar de um caso que chegou para a gente, né, Fernanda, durante a pandemia, que é a questão das aulas virtuais que estavam sendo proferidas aqui no âmbito da educação pública aqui de Minas Gerais. As aulas estavam sendo até numa TV, num canal de TV público aqui de Minas, e a gente recebeu a reclamação de que não havia tradução nessas aulas, legenda nessas aulas. Então, o aluno com deficiência auditiva, ele estava excluído dessas aulas. E aí mais uma vez, a gente fez uma recomendação, né, para o Estado de Minas Gerais, para que ele dotasse essas aulas de acessibilidade, para que todos os alunos com qualquer tipo de deficiência pudessem ter acesso, né, absoluto a essas aulas, né? Então, assim, é uma realidade, a inclusão escolar é uma realidade que, como a Fernanda falou, vem sendo construída, né? Eu sou otimista, assim, eu vejo, a gente tem 10 anos de defensoria nessa aula da pessoa com deficiência, a gente vê realmente progressos importantes, né? Sejam eles legislativos, mudanças de lei, a própria conscientização das pessoas, da sociedade, do poder público, isso vem melhorando ao longo do tempo, mas a gente tem um longo caminho pela frente ainda, né? E cabe a cada um de nós que lidamos com a questão batalharmos para que cada direito previsto em lei seja efetivamente, né, colocado em prática, né? Então, continuando aqui um pouquinho das principais questões que chegam para a gente na defensoria, de direitos da pessoa com deficiência no âmbito escolar, que são muitas vezes violados, a gente tem a questão do professor de apoio, né? O professor de apoio, até que aqui em Minas Gerais, no âmbito público, no âmbito da educação pública, a gente já tem conseguido resolver de uma forma mais tranquila, né? Acho que já há uma conscientização da Secretaria de Educação quanto a esse direito, né? A gente sabe que nem sempre o fornecimento do professor de apoio é feito da forma adequada, né? Há a questão da preparação desse professor de apoio, então muitas vezes o profissional que é colocado como professor de apoio, ele não está devidamente preparado para atender aquele aluno, ele não tem conhecimento pleno, por exemplo, da questão do autismo ou da questão de outras deficiências, né, intelectuais, etc. Então, essa é uma questão importante, o treinamento desses professores. E nas escolas particulares, a questão do fornecimento desse professor de apoio sem a cobrança de nenhum tipo de taxa, né? A gente tem que sempre batalhar para que isso aconteça, porque, como eu disse, é o que está previsto em lei.
Outra questão importante, que também vira e mexe, chega para a gente, e que a Fernanda também tratou dela, é a questão da terminalidade específica. É o respeito ao tempo de aprendizagem do aluno com deficiência, né? A gente sabe que o aluno com deficiência, muitas vezes, ele tem um tempo de aprendizagem que é diferente dos outros alunos. E esse tempo de aprendizagem, ele tem que ser respeitado. Então, a gente é muito procurado na Defensoria aqui, em Belo Horizonte, por exemplo, para formular judicialmente pedidos de retenção escolar. Então, assim, a gente sabe que muitas vezes não é o caso de todo mundo, obviamente isso tem que ser analisado caso a caso, mas muitas vezes o aluno com deficiência ele precisa ser retido em determinada série, em determinado período escolar, para que potencialize o aprendizado dele, para que posteriormente ele possa continuar progredindo na vida escolar, né, de uma forma mais satisfatória. E principalmente na rede pública de educação, há a tendência, e aqui em Minas, em Belo Horizonte, é uma tendência muito forte de progressão automática dos alunos, né? E isso, especialmente para o aluno com deficiência, muitas vezes é prejudicial. E aí a gente tem que ingressar com ações judiciais instruídas, com laudos dos profissionais que atendem esse aluno, de psicoterapeuta, de terapeuta ocupacional, da própria escola, muitas vezes, né? Às vezes a própria escola sugere que esse aluno seja retido, mas ela muitas vezes está de mãos atadas, porque a secretaria não permite a retenção, e aí a gente tem que ingressar em juízo com esse pedido. Outras questões importantes, né, que dizem respeito à inclusão escolar ainda. A questão do material adaptado, né? O aluno com deficiência, ele tem direito a um material adaptado à realidade dele. Então, por exemplo, na questão do autismo, né, do aluno com autismo, a gente sabe que o aluno com autismo, muitas vezes, ele aprende muito mais baseado em questões visuais, de imagens, etc. Então, o material escolar dele, muitas vezes, não pode ser igual ao material dos outros alunos. E é direito dele que esse material seja adaptado à sua realidade, sob pena de prejudicar o seu desenvolvimento pedagógico, o seu desenvolvimento escolar. E, mais uma vez, essa adaptação escolar está prevista, essa possibilidade, esse direito, tanto na Lei de Diretrizes e Bases, quanto na Lei Brasileira de Inclusão. Outra questão importante, transporte escolar adaptado, também é direito do aluno com deficiência. Avaliação diferenciada, isso é muito importante. Então, obviamente, como eu disse aqui, a questão do ingresso do aluno com deficiência na escola, através de uma prova que muitas vezes ele não vai ser capaz de realizar, na sua avaliação também no dia a dia escolar, ele tem que ser avaliado de acordo com a realidade dele, né? É o progresso dele, dentro da realidade dele, é que deve ser avaliado. Ele não deve ser comparado com os outros alunos, né? Com a progressão e com né, assim, a melhoria dos outros alunos, com o progresso dos outros alunos. Tem que ser avaliado se ele, dentro da condição dele, está progredindo. Então, a avaliação dele tem também que ser diferenciada. E é direito dele ser avaliado dentro da realidade dele. E, por fim, eu não vou me alongar muito aqui, vou dar a palavra para o Renato, só dizendo também, gente, que quem quiser perguntar, eu estou à disposição para responder aqui, viu? Sem problema nenhum. Uma outra questão muito importante que a gente tem que tratar no âmbito educacional é a questão do PDI, né? Que é o Plano de Desenvolvimento Individual, que é um plano, é um planejamento a ser feito para o aluno com deficiência, né? E esse planejamento, o ideal é que seja feito por uma equipe multidisciplinar, né? Por pessoas que conheçam a realidade daquele aluno, família, pedagogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, etc., escola, direção da escola, professores, etc. Então, o que é esse PDI, esse plano? Esse plano vai traçar toda a realidade individual daquele aluno. Qual é a deficiência dele, até onde ele pode progredir, qual é o melhor método pedagógico a ser utilizado para ele, qual é o material mais adequado para ele, né? E daí por diante, qual é a avaliação mais adequada para ele. E esse PDI é que tem que guiar todas as ações dentro da escola para aquele aluno com deficiência, né? Porque só assim, de fato,
aquele aluno vai ter um desenvolvimento pedagógico adequado, vai poder progredir, vai aumentar a sua autonomia e daí por diante. Então, assim, essa é a realidade que a gente ainda enfrenta na Defensoria aqui em Belo Horizonte. São essas as demandas que chegam para a gente diuturnamente. E como eu disse, assim, eu, pelo menos, vejo uma melhoria da realidade da pessoa com deficiência a olhos vistos, assim, mas ainda muito, muito longe do que é ideal. E essa construção da inclusão escolar, e da inclusão da pessoa com deficiência em geral, não só em âmbito escolar, ela demanda um preparo de todos nós, de toda a sociedade e de todo mundo que lida com a questão da pessoa com deficiência. Então, acho que é isso que eu gostaria de falar. Eu estou à disposição aqui para trocar ideia, para responder o que for necessário. E é isso. Mais uma vez, obrigado pelo convite e eu estou à disposição aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Muito obrigado, doutor Estevam. Foi de grande valia. Só um segundo, por favor. Doutor, eu gostaria de dizer que a doutora Ângela, nossa mestra querida, está presente aqui na nossa oficina. Doutor Luiz Renato, antes de passar a palavra para o senhor, eu gostaria que a doutora Ângela, se ela falar alguma coisa, algumas palavras para nós, ela está aqui presente, organizadora deste grande evento da Jornada do Autismo. Boa tarde, doutora Ângela. Boa tarde, eu quero agradecer, estava aqui assistindo, foi de grande valia, e as pessoas estão confundindo, quando o doutor Estevam falou de PEI e PDI, é a mesma coisa, só que antigamente se chamava PDI, hoje se chama PEI. Então, é o mesmo documento, com a mesma função, e todos nós estamos juntos nessa luta de chamar as pessoas para o único objetivo, que a inclusão seja acessível a todos, tanto os típicos quanto os atípicos. Então, eu quero parabenizar essa mesa, esse curso, está sendo brilhante, nós já estamos quase passando 200 pessoas. Muito obrigada a todos, gratidão. Obrigada, doutora Ângela. Então, agora eu vou passar a palavra para o doutor Luiz Renato. Obrigado, Tânia. Agradeço o convite também da doutora Ângela Matilde para estar aqui. Eu vou começar fazendo uma descrição para que as pessoas tenham deficiência visual. Eu sou moreno, uso barba, meu nome é Luiz Renato, eu estou em quarto, estou de terno, cinza, uma gravata preta listrada. O meu símbolo na comunidade surda é o R e fazendo a franja. Queria cumprimentar. Você esqueceu de falar, Renato, e bonitão. Isso é por sua conta, doutor. E assim, a gente já tem uma parceria de um bom tempo com a doutora Ângela, enfim, a Defensoria de Minas Gerais também. Queria cumprimentar o doutor Estevam, a doutora Fernanda, queridos amigos aí da especializada da pessoa com deficiência de idoso de Belo Horizonte. E para cumprimentar o público, eu vi a Veridiana, do CRAE, quero deixar meu abraço para a Veri. A Leia também trabalhou já no CRAE, a Leia hoje é pedagoga de uma escola. Queria deixar o meu abraço para as duas, representando todos vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo. Falar depois do Estevam e da Fernanda é bem fácil, porque, na verdade, eles lacraram, como se diz hoje em dia, né? O tema com relação à educação, e a Fernanda trouxe muita coisa, o Estevam reafirmou, então não vou fazer novamente. Eu vou dar a possibilidade da gente responder as perguntas, que eu acho que é muito rico. Eu vi que tem um colega que já quis fazer a pergunta, acho que a gente vai abrir no final. Então, eu vou dar uma pincelada a respeito do livro, né? A doutora Ângela pediu para a gente explicar bastante do livro, a doutora Fernanda já começou a falar. Enfim, esse livro é um livro, como bem disse a Fernanda, está sendo organizado pelo Estevam, pela Fernanda e por mim. Ele chama Educação da Pessoa com Deficiência no Direito Brasileiro. E ele é composto
basicamente, né, é um livro jurídico composto por artigos feitos por defensores públicos, por juízes, por promotores, por advogados, também tem um pessoal da equipe multidisciplinar, e é com muita tranquilidade, a gente está aqui hoje, né, na jornada do sindicato, do CIESP, é o livro um pouco café com leite, porque a gente tem bastante gente de São Paulo também no livro conosco. Eu vou só enumerar as pessoas de São Paulo para fazer referência, e a minha homenagem também ao Estado de São Paulo. Hoje nós estamos fazendo um evento de São Paulo, então nós temos a apresentação do livro, é feito pelo José Renato Nalini, ele é mestre e doutor em Direito Constitucional da USP, foi presidente do Tribunal de Justiça na gestão de 2014 e 2015, e foi secretário de Educação do Estado de São Paulo no ano de 2016 a 2018. Então, acredito que muitos de vocês o conhecem. Nós temos também um artigo da doutora Renata Tibiriçá, que era defensora pública do Estado de São Paulo, doutora e mestre em distúrbios do desenvolvimento pela Mackenzie, é a coordenadora, junto comigo, da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Associação Nacional dos Defensores Públicos, e é a coordenadora do Núcleo Especializado dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência de São Paulo, uma querida amiga, ela está na comissão comigo e com a Fernanda também. E, fora isso, nós temos o pós-fácil, que é feito além da doutora Ângela Matilde, nós temos a doutora Andréia Carla Machado, a doutora Miriam Cristina Buzetti e a doutora Simone Aparecida Capellini, todos e todas do Estado de São Paulo, que eu fiz essa referência, né? Então, é um livro em que a gente discute a questão da legislação através de artigos, né, renomados juristas, como eu disse, nós temos juízes, desembargadores, defensores, advogados, enfim. E a gente espera contribuir aí com essa questão da produção acadêmica, né? Em breve deve ser o lançamento. Eu vou falar, basicamente, do que a Defensoria tem feito para tentar. Eu vi que há uma frustração muito grande, e aí a exemplo da Fernanda, eu também tenho um filho com autismo, né, que é o Rafael, e eu também sinto essa frustração de que várias pessoas colocaram aqui no site, a lei é muito bonita, mas é pouco aplicável, falta capacitação dos professores, falta imposição da lei para que as escolas cumpram as determinações legais. E, pensando nisso, já tem aproximadamente 4 anos em que, junto com o doutor Estevão e com a doutora Fernanda, e aí, assim, eu mencionei a Veridiana de Betim, que eu há pouco tempo estava em Betim, a gente busca fazer um trabalho de rede, de conscientização, né? E, recentemente, em novembro do ano passado, eu, o doutor Estevão e a doutora Fernanda, a gente conseguiu que fosse amparado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, um projeto que chama Projeto Inclusão Verde Mundo, Rede em Proteção. E esse projeto, ele basicamente é o que a gente já faz nesses 4 anos, que a gente trabalha alguns eixos em relação à pessoa com deficiência, que é a educação e direitos. A educação e direitos, aí a gente está abarcado tanto o que nós estamos fazendo hoje, a questão das palestras, das conscientizações, a questão do livro, né, a produção acadêmica. Nós 3 somos organizadores desse livro, em parceria com a doutora Ângela, que é a organizadora da coleção, né, e a capacitação tanto de defensores, juízes e promotores. Então, nós temos esse eixo de educação em direitos e o eixo muito importante, que é de articulação em rede, e é a estruturação, principalmente das instituições do sistema de justiça, que são responsáveis por resguardar os direitos da pessoa com deficiência. E, recentemente, em setembro do ano passado, nós tivemos a publicação de um documento que nós demos o nome de Protocolo de Intenções, em que, de forma inédita, não tem no Brasil isso, nós criamos uma rede de proteção do direito da pessoa com deficiência, que faz parte da Defensoria Pública de Minas Gerais, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público de Minas Gerais, o Ministério Público Federal, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Ministério Público do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, que é daqui, a Superintendência de Fiscalização do Trabalho, a Procuradoria da Fazenda Nacional e a OAB Seção Minas Gerais. O intuito da criação dessa rede de proteção
é exatamente a gente trazer, assegurar os direitos das pessoas com deficiência nos 3 eixos principais, tanto na educação, quanto na saúde, quanto no trabalho. E a gente trazer isso não apenas para o plano municipal, para o plano estadual, mas também para o plano federal. Por isso a importância da gente ter instituições do sistema de justiça que trabalham em vários juízos, vamos dizer assim, tanto no juízo estadual quanto no juízo federal. E o que nós queremos, na verdade, é a implementação desses direitos de forma extrajudicial, que a gente não precise entrar com processo judicial, que a gente sabe que muitas vezes é danoso, e principalmente é um desgaste muito grande para as famílias que se expõem muito, e acaba que, por exemplo, foi dito aqui o caso da obrigatoriedade da matrícula. Imagina, eu vou fazer só uma pequena reflexão, eu como pai, uma escola que já nega o acesso ao meu filho, e eu precisar entrar na justiça contra essa escola para receber o meu filho, eu não tenho segurança que ele estude lá. Então, o trabalho tem que ser de conscientização para que todas as escolas elas sejam inclusivas. E a gente sabe que no Brasil, infelizmente, lei realmente não é cumprida. O Brasil é um país avançadíssimo em relação à elaboração de leis. As leis são muito técnicas, são muito bem feitas, mas isso não é motivo de orgulho, no meu ponto de vista. É um motivo até de decepção, porque demonstra que o povo ele precisa de uma infinitude de leis para que os direitos sejam resguardados, e, na verdade, essas leis elas são inoficiosas, elas não são aplicadas na prática. E aí, enquanto as palestras estavam acontecendo, eu tomei o cuidado de ver alguns comentários e demonstram, acho que a sensação da grande maioria aí de frustração, dessas leis não serem cumpridas. Então, essa criação dessa rede, vou só trazer também a questão de São Paulo, porque eu estive no estado de São Paulo, na USP, há 2 anos atrás, no evento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, do Pacto da Primeira Infância, e essa iniciativa da construção de rede também ela foi encaminhada como projeto a ser encampado pelo CNJ. Então, o que a gente quer, o que a gente pretende, é que isso seja copiado para o resto dos estados, né, e que seja implementado em cada estado. E aí nós temos um papel, eu e a doutora Fernanda, agora mais especificamente, em relação à comissão, né, nacional dos direitos da pessoa com deficiência, da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, como comissão nacional, de tentar levar isso para o Brasil todo, através de uma ação articulada. Para vocês terem ideia da importância da criação dessa rede, o doutor Estevão, como coordenador da especializada, por exemplo, a gente tem uma reunião só para explicar como é que funciona. Então, a gente tem representantes de cada instituição, a gente tem uma reunião, no mínimo, a cada 6 meses. Isso funcionou na pandemia. Nós lançamos o protocolo de intenções no dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, e em plena pandemia, a gente criou essa documentação assinada tudo virtualmente. Então, já está funcionando. E já tivemos casos práticos, uma questão que foi colocada pelo doutor Estevão, que é uma demanda recorrente na especializada da pessoa com deficiência e do idoso de Belo Horizonte, que é em relação aos benefícios do INSS, que o INSS estava exigindo a interdição. E a gente já teve uma primeira reunião com o INSS, nós vamos ter desdobramentos dessa reunião, no sentido de que isso não ocorra, porque é totalmente ilegal. Mas, na prática, mesmo sabendo que é legal, na prática isso acontece diuturnamente em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. Né? E, assim, você precisar demandar judicialmente a cada caso, você inviabiliza o direito dessas pessoas. E é bom lembrar que, dentro da maioria das vezes, e aí eu já me incluo nisso, porque eu sinto isso na pele, as famílias elas estão fragilizadas, né? Eu falo sempre que as famílias das pessoas com deficiência tem um dia a dia muito pesado, que às vezes até impossibilita de lutar pelos seus direitos, exatamente por estar envolvido, igual a doutora Fernanda disse no início da fala dela, com várias funções, né? Então, assim, tem o trabalho, tem, às vezes, o suporte para o filho, com a filha com deficiência, dentro das mais variadas, né, deficiências que existem, tem a questão da individualidade daquela pessoa também, tem a questão familiar, e às vezes não sobra muito tempo para militância. Então, na verdade, a gente tem que buscar esse público e fazer com que ele acesse esses direitos, né, e não somente esperar com que eles venham até nós. E é essa a intenção. Nesse grupo de rede,
A ideia é que cada instituição ela leve as dificuldades que tem no dia a dia e que a gente pense alternativas de forma organizada. E aí nós temos, como eu disse, a Defensoria representada tanto pela Defensoria do Estado de Minas Gerais, quanto pela Defensoria da União, e vários ministérios públicos, como vocês viram, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho. E somente esses dois eixos de instituições, e a gente está lá previsto no artigo 79 da Lei Brasileira de Inclusão, a Defensoria, o Ministério Público, as instituições responsáveis por resguardar todos os direitos da pessoa com deficiência. Só essas duas instituições têm poderes institucionais muito fortes, que é a requisição, a recomendação, em que a gente consegue implementar vários direitos de forma macro para uma coletividade, sem precisar judicializar de forma individual. E com a construção dessa rede do jeito que ela vem, ainda além das instituições Ministério Público, Defensoria, nós temos os tribunais, Tribunal de Justiça de Minas, Tribunal Regional do Trabalho, quer dizer, responsáveis ali por julgar as demandas judiciais que vêm, a própria OAB, a Superintendência de Fiscalização, uma rede muito forte. E a ideia é que o trabalho seja coordenado, que quando a gente conseguir, a exemplo, o doutor Estevão diz, que foi feita uma recomendação conjunta, Ministério Público e Defensoria Pública, em relação, infelizmente, às negativas de matrícula na rede privada de Minas Gerais, seria uma atuação estratégica onde que todas as instituições assinariam em conjunto, e aí a efetividade do cumprimento desse direito seria muito forte, né? E caso tivesse a necessidade, em último caso de judicialização, ficaria muito difícil da gente ter uma decisão contrária a tudo aquilo que foi produzido, porque eram instituições muito fortes e documentos raciocinados, não apenas com a individualidade da atuação na independência funcional de cada defensor ou promotor. É uma atuação, é bom que se diga aqui, uma atuação institucional. E foi necessário a gente perceber, e assim, mais especificamente, eu percebi isso, da necessidade desse trabalho de rede, igual a Fernanda também disse, né, que cada vez mais chegando à conclusão de que a gente tem que trabalhar em conjunto, exatamente pela ineficácia de se buscar sozinho. Né? Quantas demandas dentro da Defensoria, e nós temos uma estrutura que ainda precisa crescer na Defensoria de Minas, nós temos só o Estevão e a doutora Fernanda, na especializada de Belo Horizonte, que atua em Belo Horizonte, às vezes uma demanda, uma judicialização que vai atender somente uma família ou outra, sendo que a gente sabe que inúmeras não recorrem ao Poder Judiciário por esses exemplos que eu dei, da dificuldade de acesso mesmo, a dificuldade de ter a possibilidade de levar seu direito aos tribunais. E atuando dessa forma, a gente evita que a judicialização ocorra e que os direitos sejam implementados por convicção. A gente não quer implementar os direitos apenas por penalidade, por obrigação legal. A gente quer que as pessoas entendam, né? E o trabalho da Defensoria dentro desse projeto, e aqui é um exemplo claro que nós estamos fazendo aqui, os três, em relação à capacitação, é esse, de trazer a consciência do direito, criar alternativas para que essas soluções apareçam, mas de forma que todos se envolvam com o problema, né, ou para um suposto problema de inclusão, não apenas apontar defeitos, porque a gente sabe que dentro do sistema jurídico, muitas vezes a gente se depara com atuações individuais, seja da Defensoria, do Ministério Público, ou de outro agente público, apenas apontando algum defeito e não se envolvendo pela solução, pela resolução desse problema, e não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é que tudo se resolva. Por isso, a necessidade de uma atuação multidisciplinar, não apenas da área jurídica, né? Dentro desse projeto, nós temos já a parceria, a intenção da parceria com as universidades, né? A Universidade Federal de Minas Gerais talvez será um parceiro importante aí nessa causa, e outras, exatamente para a produção do conhecimento em outras áreas que escapa da área jurídica, e isso é importante para a convicção jurídica do tema no dia a dia. Né? E a gente busca aí com esse projeto a implementação real dos direitos, né? Essa é a ideia básica do projeto. Depois, se vocês quiserem anotar, está muito fresco, isso é notícia do projeto, saiu esse mês, agora de abril. Nós acabamos de criar um e-mail de acesso ao projeto na Defensoria. Se vocês quiserem, o e-mail é inclusãoverdemundo@defensoria.mg.def.br. Depois dá para colocar aí no chat, eu coloco no chat escrito direitinho. Qualquer dúvida, qualquer sugestão,
pode encaminhar inicialmente para esse meio. Eu e o doutor Estevão, a gente é gestor desse projeto da Defensoria, e estamos, assim, estou bem contente com a forma como as coisas estão acontecendo, né, Estevão? Nós temos aí o Tribunal de Justiça de Minas, a gente está próximo já terminou a revisão do termo de cooperação técnica entre Defensoria Pública e Tribunal de Justiça de Minas Gerais em relação a esse projeto específico, e assim que a gente formalizar esse documento com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a gente leva para toda aquela rede que eu mencionei para vocês, todas as outras instituições. A gente resolveu fazer de forma um piloto com o Tribunal de Justiça de Minas para depois trazer as outras instituições para o acesso à rede. Bem, deixa eu ver se eu falei tudo. Acredito que era isso que eu gostaria de falar em relação à rede de proteção. Em relação à Comissão Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência, da ANADEP, como eu bem disse, outro exemplo de parceria de Minas-São Paulo, né, porque a coordenação em conjunta, eu sou coordenador junto com a doutora Renata Tibiriçá. A gente faz um trabalho lá na Comissão Nacional, principalmente de orientação, né, e suporte legislativo também na questão dos direitos. Então, a gente já se posicionou sobre diversos temas, enfim, recentemente, sobre a Política Nacional de Educação Especial e vários outros temas, dando subsídio aí para atuação, seja da questão das casas legislativas, do Senado, da Câmara dos Deputados, mas também, enfim, orientação dos colegas, defensores e de outras áreas também. E também a gente tem um trabalho muito de conscientização, cada um dentro do seu estado, de trazer as práticas, de a gente discutir as práticas que são exitosas em cada estado e tentar trazer para a atuação diária. É uma comissão também, não é muito antiga, ela é recente, eu tive o prazer de participar na criação dela, e tem agregado muito aí para os trabalhos em relação à pessoa com deficiência. Bem, já são 5h10, né? Nós temos, eu acho que mais 20 minutos, se não me engano, então vou despedir aqui, porque eu acho que é muito rico essa questão das perguntas. Eu só fiz esse paralelo para explicar um pouquinho do que nós estamos fazendo enquanto Defensoria Pública, enquanto instituição, principalmente na atuação extrajudicial dos direitos, né, de buscar o acesso à justiça de forma ampla e que esses direitos sejam resguardados. Então, agradeço e passo para a Tânia aí para eventuais perguntas para a gente responder. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Luiz Renato. Foi muito importante tudo aquilo que o senhor pontuou. E eu gostaria que o senhor já colocasse aí, por favor, o e-mail, não é? Porque o e-mail da inclusão, Verde Mundo, para que as pessoas também possam ter acesso a ele, porque eu acho que é um projeto muito importante, é um ganho muito grande para a sociedade, não é? E uma das perguntas que eu vi aqui, que muita gente está querendo que responda, é com relação à obrigatoriedade na rede privada de ensino, como se todas essas conquistas fossem apenas relacionadas com o ensino público. Então, o senhor quer responder, o doutor Estevão quer responder, a doutora Fernanda? Posso responder. Não tem essa distinção, não. São direitos da pessoa com deficiência em âmbito educacional, seja na rede privada, seja na rede pública. Não tem essa diferenciação entre rede pública e rede privada, não. A gente vê na prática que os problemas enfrentados, geralmente, na rede privada são diferentes dos problemas da rede pública, né? Como eu disse aqui, a experiência que eu tenho é que muitas vezes o pessoal da rede pública já está mais consciente. Eu acho que é porque como é muito maior a rede que integra, né, a rede pública, os problemas são mais recorrentes, então a gente já consegue de uma forma bem tranquila, pelo menos aqui em Minas Gerais, a maioria dos problemas, não todos, a gente consegue resolver de uma forma até às vezes administrativa, sem precisar de processo judicial, sem nada disso. Mas respondendo à pergunta, não há essa distinção entre direito só para os alunos da rede pública, só para os alunos da rede privada, não. É para qualquer aluno com deficiência. E outra questão que eu vi aqui, por exemplo, se a pessoa estiver com algum desses direitos que até o doutor Estevão
pontuou, né? Por exemplo, foi negada a matrícula, que providência que os pais devem tomar com relação a isso? Não ter um material diferenciado, não ter um atendente educacional especializado, como é que os pais vão fazer para garantir esses direitos? Qual que é o caminho? Bom, primeira questão é documentar ao máximo essas questões, ao máximo. Então, por exemplo, solicitou junto à escola um professor de apoio, documenta isso, faz um documento, né? Pede um protocolo da escola de que foi solicitado um professor de apoio ali. Agora, com relação à negativa de matrícula, a minha orientação pessoal é que, como isso é tipificado como crime, né, a primeira providência é lavrar um boletim de ocorrência. Procurar uma delegacia e lavrar um boletim de ocorrência. Se for possível, pegar testemunha, né, do que aconteceu, etc. Mas, basicamente, é se documentar, se resguardar, ter documentos que comprovem aquele direito para que, posteriormente, isso possa ser pleiteado judicialmente. Então, professor de apoio, material adaptado, avaliação diferenciada, etc., faça sempre por escrito o pedido junto à escola. E se participar de reunião escolar, por exemplo, pontuar isso na reunião escolar, para que isso conste da ata das reuniões, né, e daí por diante. E procurar as autoridades para tomar providência, ou um advogado particular, ou o defensor público, ou o próprio Ministério Público, para que, né, isso possa ser levado adiante. Só complementando a resposta do Estevão, que também é interessante que a pessoa comece a providenciar, né, uma vez verificado que as adaptações não foram disponibilizadas, pedir relatórios dos profissionais que acompanham esses alunos, né, seja um médico, pedagogo, terapeuta ocupacional, né, os relatórios nos quais sejam detalhada a situação, né, e as necessidades desse aluno. Isso também é importante, embora nas ações judiciais, pelo menos aqui em Minas Gerais, a gente costuma ter perícia, né, aqui em Minas Gerais, por exemplo, a gente tem um grande problema com a questão da perícia por psicopedagogo, por pedagogo, porque tem uma carência muito grande de profissionais peritos nessas áreas. Então, é uma dificuldade que a gente enfrenta na prática, né, de forma que é interessante, se esse aluno tem esses acompanhamentos, realmente pegar esses relatórios com os profissionais. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho até muito importante, que a Thelma perguntou se existe o Estatuto das Pessoas com Deficiência e o autista é considerado deficiente, por que tem uma lei específica para o autista? Mas a lei Berenice Piana, exatamente essa lei específica que equiparou a pessoa com autismo à pessoa com deficiência. Então, essa lei específica que ela menciona, a lei Berenice Piana, para mim, a importância principal dela é trazer essa equiparação da pessoa com autismo à pessoa com deficiência. E mais, ela traz alguns direitos, por exemplo, a lei Berenice Piana, ela trata expressamente do professor de apoio. Então, a lei Berenice Piana, ela pode trazer direitos da pessoa com autismo, extras, adicionais aos direitos da pessoa com deficiência. Né? Assim, a pessoa com autismo pode ter alguns direitos a mais. O que a pessoa não pode ter, a pessoa com autismo, ela não pode ser excluída de qualquer direito garantido à pessoa com deficiência. Então, essa lei, a Berenice Piana, que ela mencionou, a principal importância dela é essa, de ter um artigo específico para equiparar a pessoa com autismo à pessoa com deficiência. Deixa eu ver mais aqui. A doutora Ângela já respondeu a diferença entre PDI, não é? Que o doutor Estevão explicou, alguém fez uma pergunta aqui, mas quem acompanhou a palestra, a doutora Ângela já respondeu essa pergunta.
Oi, eu tenho uma pergunta para o doutor Estevão Carvalho. Sim, pode fazer. Tá, dá licença. Boa tarde. Eu queria perguntar, porque a minha filha tem 11 anos e o diagnóstico dela foi muito tardio. E aí a gente tem traçado uma luta muito grande, né, em relação aos direitos, porque quando se fala muito de direito, isso é válido só em papel. Quando a gente se depara com a realidade, isso é muito diferente. E a escola, ela não está preparada, né? Quando a gente vai com as cobranças, tanto das adaptações de prova, quanto as atividades, isso fica muito aquém. Mas a minha pergunta em relação a isso é, por exemplo, ela está com 11 anos, daqui a pouco ela vai para a faculdade. Quais são os direitos que ela tem perante a isso para que ela consiga competir em pé de igualdade com as outras pessoas? Tá. Mas a pergunta é quanto ao ingresso à faculdade ou quanto, né, ao processo dela na faculdade, né? Assim, a jornada dela na faculdade. Ou quanto. Isso. Ou Ingresso. ao ingresso à Ao faculdade. ingresso, Quais são os direitos que ela teria perante a ingressar na faculdade? E porque, assim, é muito novo tudo isso, né? Uhum. Acho que o principal direito a ser mencionado, depois vocês né, a Fernanda e o Renato quiserem complementar, o direito que ela tem de avaliação diferenciada, né? De avaliação dentro da realidade dela. Então, assim, dando um exemplo aqui, a pessoa com deficiência visual, por exemplo, se ela vai fazer um exame antigo vestibular, né? Hoje em dia, o Enem, etc., ela tem direito a todo o aparato que ela precise para fazer aquela prova. Então, por exemplo, ela pode precisar de um tempo adicional em relação aos outros candidatos, um leitor de braille, né? E daí por diante. A pessoa com autismo, da mesma forma. Então, é aquilo que eu disse a respeito dos testes para entrada na escola. Vale a mesma coisa aqui. Né? Ela vai ter que ser avaliada dentro da realidade dela. Né? Assim, se for o caso com um tempo diferenciado, se for o caso com uma avaliação diferenciada, aí vai muito de caso a caso. Né? Aí entra a importância da equipe disciplinar para mostrar exatamente qual é a adaptação necessária para aquele caso específico. Mas, em tese, né, e basicamente, ela tem direito a uma avaliação diferenciada dos demais candidatos. Só fazendo uma complementação também, nós temos a lei de cotas, que é a lei 2.711 de 2012, em que fala da possibilidade de 50% das vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública. E dessas 50% deverão ser reservadas aos estudantes oriundos de família com renda igual ou inferior a meio salário mínimo per capita, né? Estudantes com deficiência. Então, o que acontece? Ainda tem essa questão da cota, é bastante questionável, porque ela, na verdade, ela atrela a necessidade de estudo da escola pública, mas já vi alguns pronunciamentos, já me falaram de algumas decisões judiciais que estavam considerando o ingresso também vindo da escola particular, exatamente porque você não tem mecanismos de inclusão na escola. Então, se a ideia do legislador é trazer uma diferenciação do ensino público para o ensino privado, que na maioria das vezes eles colocam o ensino privado mais de maior qualidade, quando você fala da pessoa com deficiência, isso não é uma realidade, porque nós temos uma defasagem enorme em relação às práticas inclusivas, e talvez seria até inverso nesse ponto, de que a escola privada seja inferior à qualidade do ensino da escola pública, muitas vezes, entendeu? Então, isso é questionável judicialmente, a possibilidade de alargar esse conceito, não só para quem tenha concluído integralmente o ensino médico na escola pública, mas também para quem tenha concluído na escola privada, mantendo a questão da renda per capita, que foi uma das intenções do legislador, a família de baixa renda. Né? Então, assim, pecou um pouco o legislador nessa parte em relação à pessoa com deficiência, porque não dá para você colocar no padrão de outras pessoas que não têm deficiência, porque em relação, como eu disse, repito aqui, por defasagem do sistema de ensino e não do aluno,
por uma deficiência do sistema de ensino e não do aluno, nós não temos a paridade na elaboração do Enem ou para fazer a prova. Então, infelizmente, isso é uma questão ainda que tem que ser levada à judicialização para alargar para os casos da escola privada, por exatamente não estar expresso na lei, ao contrário, não ter essa menção na lei. Né? Por isso a importância do trabalho das instituições para poder trazer esse viés que muitas das vezes não tem os outros operadores do direito, exatamente não se familiarizarem com a questão toda e saber o que acontece na prática do dia a dia em relação à inclusão escolar. Só essa observação. Agora eu não vou poder mais receber mais perguntas, porque nosso tempo já está para terminar. Vou deixar a palavra para a doutora Fernanda, se ela quiser deixar o contato dela para alguma pergunta. Sim, eu até coloquei o meu e-mail no final da minha apresentação, e como eu já disponibilizei para a organização do curso, né, da jornada, o PowerPoint, as pessoas podem, eu posso anotar no chat também, sem problema, mas as pessoas podem me encaminhar também, e podem encaminhar no próprio e-mail do fórum, né, do projeto. Está bem. Doutor Estevão, o senhor quer fazer alguma consideração? Bom, mais agradecer mesmo. Eu vou colocar aqui no chat também, estou digitando aqui, o meu e-mail também da Defensoria. Quem quiser me mandar alguma mensagem, fazer alguma pergunta, etc., eu estou à disposição para responder. No mais, é agradecer mesmo o convite e me colocar à disposição, né, a Defensoria, para a gente ajudar no que for preciso. Obrigado. Doutor Luiz Renato. Agradecer também a oportunidade. Para mim é muito rico participar, porque, conforme também a Fernanda, a gente participa duplamente, né? Como pai, como familiar e também nesse lado profissional, né? O e-mail fica o mesmo do projeto, né? O Inclusão Verde Mundo, @defensoria.mg.def.br. Tudo que vocês quiserem pode mandar para lá, sugestão, às vezes de alguma coisa que não esteja funcionando aí no estado de vocês. Apesar de ser um projeto da Defensoria Pública de Minas Gerais, como eu expliquei, a gente tem uma atuação aí nacional, né, na pauta do direito das pessoas com deficiência, e a gente pode ajudar muito aí nessa gestão entre os estados, né? E a intenção é essa mesmo, construção de alternativas, às vezes alguma prática também que é exitosa aí no dia a dia de vocês, pode mandar alguma sugestão, né? Porque eu acho que através do diálogo, da cooperação, através dos vários olhares, né, diferenciados, a gente consegue criar alternativas para que esses direitos sejam implementados, né? E ressaltando que isso é possível, igual a Fernanda disse, com uma ação integrada, com uma ação que envolva todo mundo. Né? Exemplo, nós temos dificuldades em várias searas, nós temos aí no poder público, em relação à educação, a dificuldade orçamentária, né? Do orçamento destacado para a educação. Nós podemos ajudar com isso também, podemos cobrar as instituições das câmaras legislativas para que mande o suporte orçamentário adequado para a pasta, que dê realmente a importância que é necessária para a educação inclusiva. Por sua vez, também, escola privada, nós temos as dificuldades que tem desse modelo tradicional de ensino, de competição, de vestibular antigo, de Enem, de resultado, que isso também não tem como, na minha ótica, seguir se não tiver a inclusão lado a lado e uma nova visão. Então, nós também estamos prontos aí para buscar alternativas que possam atender todo mundo. E agradecer muito aí, mais uma vez, pela oportunidade, a paciência de vocês. Estou vendo aqui 157 pessoas aí assistindo até agora, né? Então, obrigado aí pela presença e pelo prestígio. Um abraço para todo mundo. Eu quero agradecer aos palestrantes em nome do CIESP, agradecer a todos que também participaram, e eu, como advogada privada, vou deixar meu e-mail também, porque eu estou sempre colaborando com as causas de inclusão, ao lado da doutora Ângela Matilde. Uma boa tarde a todos, e continuem seguindo as palestras, que vão começar agora a partir das 18h30,
lá no YouTube do CIESP, para que o conhecimento pode ser prorrogado para o resto da noite. E uma boa tarde para todos. Boa tarde, obrigada. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, gente. Boa tarde. Até mais. Boa tarde a todos. Obrigada. Vou encerrar, então, a gravação. Ah, tem mais alguém falando?